Podemos lá? Bom, boa noite a todos. É muito prazer falar aqui essa noite em nome da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, onde vamos apresentar ao ministro Guedes, a sua equipe econômica, ao presidente Rodrigo Maia, um trabalho que a Frente vem realizando ao longo desses últimos meses todos. Quando nós resolvemos criar a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, já há quase um ano, foi pela iminente necessidade de finalmente discutirmos essa reforma tão importante para o país. A melhoria dos serviços públicos no país depende essencialmente da modernização da nossa administração pública. Nós temos convicção de que o momento de transformá-la finalmente chegou. Porém, é uma reforma complexa, que vai levar tempo e não vai ser aprovada somente com um projeto legislativo. É uma reforma que leva inúmeras proposições para serem aprofundadas, debatidas no Congresso e aprovadas aqui nessa casa. E por isso nós reunimos ao longo desses últimos meses um grupo de parlamentares na frente da reforma administrativa bastante diverso. São 17 parlamentares membros da mesa, representando 11 partidos diferentes, de 11 estados diferentes do Brasil, representados aqui pelos senadores Anastasia e Cátia Abreu, nossos vice-presidentes, e deputado Rigoni, deputado general Piternelli, nossos coordenadores, que trabalharam intensamente em aprofundar cada um dos temas relacionados à reforma administrativa, oferecer soluções a cada um deles. E o que nós vamos apresentar hoje é o resultado desse trabalho. O primeiro resultado desse trabalho, em torno aqui da nossa agenda da reforma administrativa, agenda legislativa da reforma, que já está disponível no nosso site, que vamos disponibilizar aos senhores também. A gente buscou trabalhar em torno de 4 temas principais, analisando tanto a importância deles quanto o andamento de projetos aqui no Congresso Nacional. O primeiro ponto importante para endereçarmos é a redução de distorções, que ainda existem, persistem em permanecer em determinadas carreiras do funcionalismo, e a gente acredita que é hora de rediscutir essas distorções. A PEC 32, enviada no mês passado pelo governo, já avança. Nós acreditamos que podemos avançar mais ainda aqui no Congresso, não só com emendas apresentadas a essa PEC, mas também com o projeto dos supersalários. O segundo ponto essencial para realizarmos é a modernização da gestão de pessoas, que é talvez a área onde há mais possibilidades de avanços na administração pública brasileira. Novamente, a PEC 32 já traz inúmeros temas que vão no caminho correto, que nós acreditamos que podemos aprimorar na tramitação aqui no Congresso e também juntar com outros projetos importantes, como a modernização dos concursos. Já tem um projeto na CCJ da Câmara, e vamos sugerir ao Executivo também a criação de um órgão central de gestão de pessoas no governo, que é um projeto, um pilar central, e nós vimos que outras democracias do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, fizeram essa medida para conseguir blindar as decisões de pessoas, tanto de interesses políticos indesejados quanto de corporativismo. Então, essa independência com uma boa governança seria essencial. O terceiro eixo é da segurança jurídica. Hoje, muitos gestores públicos vivem o apagão das canetas e acabam não tomando decisões importantes com medo de serem punidos indevidamente. Então, nós acreditamos que rever a improbidade administrativa é muito importante, e temos sugestões também para o PL que já tramita nessa casa. E, por fim, o quarto e último eixo, a gente precisa modernizar a estrutura organizacional, a gestão por resultados dos governos brasileiros, e temos proposições nesse sentido também, que vão vir num segundo momento de propostas da nossa agenda. Então, queria agradecer imensamente todos os parlamentares que trabalharam conosco ao longo desses últimos meses todos. O apoio dos senadores Anastasia e Cátia Abreu foi fundamental para que nós construíssemos esse debate, de todos os coordenadores, membros da frente, e também das organizações parceiras que vêm conduzindo o trabalho técnico conosco. Aqui gostaria de nomear especialmente o Instituto República, que faz a Secretaria Executiva da Frente, e também Fundação Lema e o CLP. Então, com essa entrega nossa hoje aqui ao
presidente da Câmara e ao ministro da Economia. A gente espera propor, ampliar o debate na sociedade brasileira. Essa não é uma proposta final do nosso lado, é uma proposta para avaliação da sociedade, de todos os entes relacionados à discussão de uma boa e ampla reforma administrativa, e com isso esperamos poder contribuir para o debate e concluir ao longo dos próximos meses e anos uma reforma transformadora do serviço público brasileiro. Gostaria agora de passar a palavra, então, para o senador Anastasia, que vai também mencionar algumas palavras em nome da frente. Por favor, senador. Boa noite, senhoras e senhores, eminente presidente, deputado Rodrigo Maia, senhor ministro Paulo Guedes, deputado Tiago, nosso presidente, senadora Cátia, senhores deputados federais, membros da equipe do Ministério da Economia, senhoras e senhores jornalistas. Primeiro eu queria fazer aqui, meu caro Tiago, um cumprimento ao você, nosso presidente, pelo seu empenho, pela sua dedicação, deputado Rodrigo Maia. O Tiago tem sido um leão na dedicação ao tema da reforma administrativa e da frente. Cátia e eu temos a honra de ajudá-lo juntamente com os coordenadores, mas ele tem sido, de fato, um herói. E é um tema relevantíssimo para o futuro do Brasil. Eu quero, ao mesmo tempo, publicamente cumprimentar o governo federal, na pessoa do presidente da República e do senhor ministro da Economia, pela iniciativa de encaminharem ao Congresso a proposta de reforma administrativa da reforma do Estado brasileiro, que, infelizmente, ainda estamos quase que no século XIX em matéria de administração pública. O Brasil não avançou como as demais nações do mundo nesse tema e ainda temos práticas, estruturas, instituições paradas no tempo e que acabam produzindo grande dano à produtividade da economia brasileira. A reforma do Estado é, pois, inafastável, imprescindível e urgente. É, na verdade, hemorrágica. Eu fico feliz que o tema tenha voltado com muito empenho, através do trabalho da frente, dos institutos que nos apoiam, a agenda da imprensa, a agenda nacional. E no caso específico da reforma administrativa, ela não se exaure, não se esgota em uma só PEC ou em um só projeto de lei. Na verdade, um conjunto de normas, uma mudança cultural que vai ser feita ao longo do tempo. O mais importante é a vontade política de fazê-lo, é a vontade congressual de aprová-la e é o empenho coletivo de todos nós em termos a valorização dos servidores, a mudança do paradigma da cultura da reforma do Estado e, de fato, valorizarmos a produtividade. Uma reforma que será, senhor ministro Paulo Guedes, do ganha-ganha, para nós melhorarmos a qualidade dos serviços públicos. Aí está, a meu ver, o ponto focal da reforma: melhorar a qualidade dos serviços públicos brasileiros, que ainda devemos muito aos nossos cidadãos. E dentro desse aspecto, eu queria dizer que a reforma que está encaminhada aqui através da PEC se junta nessa proposta de agenda legislativa que a frente acaba de apresentar formalmente por meio de nosso presidente, em um conjunto de ideias, de projetos de lei, alguns em tramitação, que são de fato imprescindíveis para nós aperfeiçoarmos essa reforma. Um trabalho, pois, coletivo entre o Poder Executivo, o Congresso Nacional, com a participação da sociedade brasileira, permitirá resgatarmos algo que é extremamente ainda defasado no Brasil, que é, reitero e repito, a exaustão, se necessário, a melhoria da qualidade dos serviços públicos brasileiros, que vai significar também, e aqui é minha homenagem aos servidores públicos do Brasil, que não há serviço público sem servidores valorizados, reconhecidos e qualificados. Desse modo, meu presidente, deputado Tiago, agradeço muito a oportunidade e quero saudá-los e dizer ao governo, na pessoa do ministro Paulo Guedes, do empenho será total na discussão, no aperfeiçoamento e certamente na aprovação de projetos, não só de emenda constitucional, mas também infraconstitucional, de normas jurídicas, para termos o avanço na melhoria das relações do Estado com seus servidores e com os cidadãos. Deputado Rodrigo Maia, nas mãos de Vossa Excelência está, na verdade, a grande esperança do Estado brasileiro, porque sem essa reforma, a meu juízo pessoal, não bastará termos reforma previdenciária, reforma tributária e as outras reformas, mesmo econômicas, se a gestão pública brasileira não ingressar no século XXI. Parabéns, meu caro Tiago, muito obrigado. Obrigado, senador. Passo então a palavra à senadora Cátia Abreu, também vice-presidente da frente. Obrigado, deputado Tiago Mitrô. Quero também parabenizá-lo pelo esforço sobre-humano que você tem feito junto com seus colegas, nossos colegas deputados federais, tão empenhados para colocar de pé as nossas propostas, os rumos na seleção dos projetos. E a presença do Rodrigo Maia, do nosso presidente, e do ministro Paulo Guedes nos honra muito, principalmente o empenho e esforço que nós fizemos. Então, é um reconhecimento a esse esforço e muito
muito mais do que isso, a presença deles confirma para todo o país o desejo, o empenho, a vontade que nós estamos de fazer as reformas. Ele da parte do Executivo, o presidente Rodrigo Maia da parte do Legislativo. Davi não está presente, mas comunga da mesma ideia. Então, a presença de vocês é mais do que especial nessa noite. Quero cumprimentar o general Peternelli, Felipe Rigoni, dois guerreiros que têm trabalhado junto conosco durante todo esse período. Eu quero brevemente dizer que, na verdade, o que eu sinto, eu que tenho ainda 3 anos de mandato, é que nós estamos reformando o Brasil com todos esses projetos que nós estamos tramitando, debatendo, como a reforma previdenciária que já foi, agora a tributária, a reforma administrativa, o Pacto Federativo. Então, não se trata de 1, 2, 3 reformas. Nós estamos reformando o Estado brasileiro, nós estamos reformando o Brasil. E seria diminuir muito o nosso esforço, resumir esse trabalho apenas em ajuste fiscal. É claro que podendo economizar de forma correta, sem prejudicar ninguém, é sempre bom economizar, mas o melhor do que economizar é a qualidade do gasto. Nós precisamos investir de verdade nas pessoas, especialmente nas pessoas mais humildes, mais pobres, que dependem majoritariamente do serviço público. Aqueles que estão lá nos municípios, que estão lá nos estados, morando, vivendo nos lugares mais longínquos e que se ressentem muito da qualidade do serviço público. E eu quero deixar aqui um testemunho de que, às vezes, ou quase sempre, a ineficiência do serviço público, os responsáveis não são os servidores. Muito ao contrário, uma máquina velha, uma máquina retrógrada, um Estado analógico que não é digital, e isso não deixa com que os servidores públicos, grande maioria esforçados e trabalhadores, possam desempenhar melhor o seu papel e atender as pessoas neste país. Precisamos fazer essa reforma do Brasil, então, pela eficiência, pela qualidade, pela produtividade. Metade da economia está nas mãos do setor privado, quase mais da metade no setor público. Se um não ficar eficiente, o outro também não vai junto. As duas coisas não andam separadas. Então, a eficiência do setor privado, público, é muito importante para ajudar e empurrar o setor privado brasileiro. E é a reforma do ganha-ganha. Ninguém vai perder com essa reforma. Irão ganhar os contribuintes. Nós devemos isso aos contribuintes brasileiros, especialmente os contribuintes mais pobres. Nós devemos isso aos servidores, aos bons servidores que hoje não têm condições de serem avaliados, reconhecidos, terem o mérito colocado em suas mãos, hoje, às vezes, com uma imagem equivocada por parte da população, e nós precisamos reverter isso. Não existe um Estado sem gente, não existe um Estado verdadeiramente só com leis. Precisam de pessoas, servidores que vão executar essas leis e os serviços às pessoas. E ganham os empreendedores do país, desde o MEI, o micro e pequeno empreendedor, o médio e o grande. E os investidores internacionais, que se sentirão à vontade, tranquilos, aliviados para produzir no Brasil. Porque nós devemos confessar que ao longo de décadas, empreender no país tem sido um grande sacrifício. E encerro dizendo que todos os direitos adquiridos, todos os direitos serão preservados, porque nós optamos pela segurança jurídica, pelo Estado de Direito nesse país. Nós só não podemos confundir, em momento algum, que privilégio possa ser direito. Isso não é justo com o contribuinte brasileiro e não é justo com os servidores, principalmente aqueles menores lá do interior do Brasil, que trabalham à frente da Covid, na saúde, que trabalham nas escolas lotadas e às vezes num calor de 50 graus sem ar-condicionado, os nossos policiais que estão também no interior. Nós precisamos fazer justiça também a eles, que ganham muito menos em todo o serviço público. Muito obrigada a todos vocês e agradeço à imprensa pelo trabalho extraordinário que vem fazendo com relação às reformas. Tem divulgado, tem batido muito e isso tem sido de fundamental importância para que elas possam caminhar. Muito obrigada. Obrigado, senadora Cátia. Agora eu convido os parlamentares membros da mesa para poder entregar primeiramente ao deputado presidente Rodrigo Maia a nossa agenda legislativa e convidá-lo para fazer um pronunciamento.
Bem, boa noite, já, né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao deputado Mitrô, a senadora Kátia, senadora Anastasia, Felipe, senador Peternelli, ao ministro Paulo Guedes e sua equipe. A Kátia falou para eu tirar a máscara porque eu já tive Covid. E hoje é a primeira vez que eu venho à Câmara, Kátia, depois do meu período de isolamento e de sofrimento. E acho que a minha decisão de estar com a máscara, Kátia, tem relação com o que eu passei e com o que milhares de brasileiros passaram e o que muitos ainda vão passar até a vacina. Eu acho que a gente fez essa estrutura exatamente para que a gente pudesse falar sem máscara, mas todos nós sabemos que a utilização da máscara é fundamental para que o vírus não continue propagando, se multiplicando de forma tão forte, tirando tantas vidas e deixando com que tantas pessoas passem o que eu passei e que muitos passaram. Não é brincadeira, não é uma doença fácil. Eu cheguei a estar com 88% apenas de saturação, mais de 20% do meu pulmão foi contaminado. Não fui internado por muito pouco. Apareceu uma santa na minha vida, a doutora Ludmila e a sua equipe. Aliás, agradeço não apenas a equipe que cuidou da minha saúde, mas as equipes do serviço público, principalmente, dos médicos, profissionais de saúde, que já cuidaram de milhões de brasileiros, salvaram muitas vidas e continuam salvando, que agora muitos estão nos hospitais, nas UTIs, cuidando de milhões de brasileiros. Então a manutenção da máscara para mim, de hoje até a vacina, todo lugar público que eu tiver, eu vou estar usando a máscara, tentando mostrar a todos que essa não é uma doença que seja conhecida. Para aqueles que têm problema, 20% daqueles que terão o vírus, é muito difícil, e principalmente para 2, 3% dos contaminados que ainda vão perder a sua vida, além daqueles que já perderam. E acho que começo com esse meu problema para mais uma vez agradecer a equipe que cuidou da minha saúde, que cuidou principalmente no serviço público de muitos brasileiros, mostrando que a nossa reforma ela não vem para perseguir, para atacar, para condenar, muito pelo contrário. O serviço público, como a Kátia falou, existe de uma construção e os servidores, eles exercem a sua profissão baseado naquilo que foi construído, com acertos e erros. E o que nós juntos aqui, o Poder Executivo, mais uma vez parabenizo o ministro Paulo Guedes, que tem tido um esforço enorme em muitas agendas muito difíceis, porque muitas vezes não há compreensão de parte da sociedade, dos parlamentares, do que nós estamos tratando aqui e nas outras matérias. Muitas vezes eu vejo, e misturando um pouco os temas, as pessoas procurando receita para resolver o teto de gastos, do renda mínima, e não é na receita que a gente vai resolver o problema do renda mínima, nem o equilíbrio fiscal, é no corte das despesas. Não adianta regulamentar o teto, porque os recursos economizados, que sejam 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, eles não resolvem o nosso problema. O nosso problema é que as nossas despesas crescem mais que a inflação. E os nossos gastos, pelo teto de gastos, só podem crescer ano a ano a inflação. Então nós estamos indo para o precipício todos juntos, se não tivermos a coragem de enfrentar esse como o problema mais urgente de todos, a regulamentação do teto de gastos. Junto com ele, claro, a reforma administrativa, que nós temos urgência, mas não devemos ter pressa, porque nós devemos fazer um trabalho que, junto com o Poder Executivo, junto com a equipe econômica, junto com o belo trabalho da Frente Parlamentar e da comissão que nós vamos criar até o final do mês,
já que estamos ainda no processo eleitoral e, de fato, o ritmo é mais lento, mas eu já tenho conversado com os líderes para que a gente possa iniciar nas próximas 2, 3 semanas o trabalho da comissão especial, né, que seja a sua instalação pela Câmara ou que seja por decisão do presidente do Congresso, uma comissão mista. Nós não estamos aqui para ter exclusividade nem protagonismo. Nós queremos a união de esforços do Parlamento, junto com a equipe econômica, junto com o presidente da República, para que a gente saia desse processo urgente, sem assodamento, sem pressa, com um olhar para o futuro, aonde o servidor público esteja valorizado e, principalmente, aonde o serviço público que atende ao cidadão seja de qualidade e atenda no serviço público, numa escola ou no hospital, um brasileiro no serviço público da mesma forma que o setor privado atende. Essa é uma lacuna, por exemplo, na educação, muito grande, onde a qualidade do setor privado é muito maior que o setor público. E nosso desafio é que o sistema público de saúde, o sistema público de educação, a própria segurança pública possam atender os brasileiros todos da mesma forma, que todos tenham as mesmas oportunidades, né, em relação à qualidade do serviço público. Então, quero mais uma vez agradecer à imprensa. Muitos me mandaram mensagem de solidariedade. Peço desculpa a muitos porque não respondi por recomendação médica para sair um pouquinho do WhatsApp. No momento mais difícil não foi por vontade, foi por falta de opção, falta de condição de responder, mas nos últimos dias, de fato, evitei responder com a mesma intensidade que respondia antes, mas a partir de hoje eu volto às minhas atividades, feliz e emocionado de estar aqui na Câmara de Deputados, a minha casa, a casa que eu aprendi muito na minha vida, que me deu muitas oportunidades e principalmente a oportunidade de presidir a Câmara num momento tão delicado, desde o início do governo do presidente Michel Temer, agora com o presidente Bolsonaro, mas com um parlamento reformista que tem uma palavra como a mais importante de todas, que é uma que eu tenho repetido, que acho que todos nós precisamos repetir. Nós precisamos modernizar o Estado brasileiro, modernizar as relações de trabalho, como já fizemos uma parte e como o ministro Paulo Guedes tanto insiste nesse tema, com a desoneração, com a carteira verde e amarela, modernizar o sistema tributário brasileiro para que custe menos para o cidadão, para as empresas e ter um Estado que de fato moderno, né, ele possa atender a sociedade brasileira. Não sei se me estendi muito, mas mais uma vez agradecer à Frente Parlamentar, mas principalmente ao ministro Paulo Guedes, que peço desculpa pelo meu atraso, mas foi muito importante que ele pudesse aguardar o meu atraso, que eu vim do Rio de Janeiro, para que a gente mostrasse aqui, todos nós juntos, que o governo e o poder legislativo têm as suas prioridades, e as prioridades certamente são a regulamentação das despesas públicas na PEC emergencial, a reforma tributária, que nós vamos conseguir sentar e construir um texto de consenso, onde todos possam e devam abrir mão de parte do que acreditam, para que a gente possa ter um sistema tributário simples e, claro, uma reforma administrativa que modernize o Estado brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, presidente Maia. E nós da frente ficamos honrados que o seu retorno agora em plena saúde à Câmara tenha sido justamente nesse evento hoje à noite. E da mesma forma, eu gostaria agora de convidar o ministro Paulo Guedes, sua equipe econômica, os secretários Caio e o secretário Cristiano, para receberem também aqui a agenda legislativa da frente, e convidar em seguida o ministro Paulo Guedes para poder fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Boa noite, nossos senadores e deputados reformistas. A reforma tributária é uma dimensão extraordinariamente importante da reforma do Estado brasileiro.
ao compromisso do governo Bolsonaro com essa reforma do Estado brasileiro, e nós agradecemos sempre a esse Congresso reformista que tem apoiado, senadora Anastasia, senadora Cátia Abreu, deputado Igone, deputado Mitrô, e muita gratidão ao apoio às reformas do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que a nossa agenda é convergente, tem sido inclusive comum. O presidente Rodrigo Maia tem apoiado essas reformas, reforma da Previdência, fizemos uma série de movimentos juntos, inclusive esse combate à pandemia, trabalhando juntos. E a democracia brasileira deu uma prova de vigor, porque nós respondemos com muita efetividade a essa tragédia que foi a doença invadindo nossos lares. E, ao mesmo tempo que o presidente nos pediu para preservar as vidas, também pediu para preservarmos os empregos, para tentarmos reagir economicamente a esse impacto formidável que a economia brasileira sofreu. E nós acreditamos que estamos construindo juntos com o Congresso, o Executivo e o Legislativo, e também com a ajuda, às vezes, do Judiciário, quando necessário, estamos construindo as nossas defesas contra essas crises. Estamos retornando ao leito das reformas, como mencionou o presidente Rodrigo Maia, a reforma administrativa na Câmara, a tributária na Comissão Mista, o Pacto Federativo no Senado, e nesse Pacto Federativo o aprendizado dessa calamidade pública que nós enfrentamos, numa emenda onde nós temos que absorver essa experiência para proteger as gerações futuras do caso soframos esse impacto novamente no futuro. E a PEC de guerra é um aprendizado importante e que deve ser integrada também a esse nosso Pacto Federativo. Então eu agradeço novamente a condução das reformas, tanto no Senado com o presidente Davi Alcolumbre, mas na Câmara de Deputados com o nosso deputado Rodrigo Maia. Agradeço o apoio, estamos juntos pelas reformas. O Brasil está acima de quaisquer diferenças que possamos ter, que são pequenas, têm sido muito pequenas nossas diferenças. Então eu quero aqui agradecer sempre o apoio do presidente Rodrigo Maia, desde o primeiro dia de governo, tem levantado essa bandeira de reformas, nós estamos juntos pelas reformas, eu representando também o governo Bolsonaro, que é um governo de transformação do Estado. Nós vamos seguir nessa linha de transformação do Estado e vamos estar trabalhando juntos nessas reformas. Um abraço a todos e obrigado novamente ao deputado, presidente da Câmara, e aos senadores e deputados reformistas e à nossa equipe, que trabalhou muito fortemente nisso e está na hora realmente de chegarmos a essa importante dimensão. Os serviços públicos durante a pandemia são um exemplo da importância dessa eficácia, dessa eficiência. Nós temos um sistema de saúde e de assistência social bastante descentralizado. Isso nos ajudou muito na reforma, no combate à doença, não é? Porque nós empurramos os recursos e eles desceram através dessa rede de assistência social e de serviços de saúde descentralizado, e isso foi decisivo nessa batalha contra a doença. Então nós agradecemos também a esse funcionalismo público, que nós queremos justamente equipar melhor para os serviços públicos futuros. Obrigado a todos, obrigado à equipe também pelo trabalho. Muito obrigado também, ministro Paulo Guedes, equipe econômica aqui presente para poder recepcionar a agenda legislativa da frente. E, por fim, como a senadora Cátia mencionou também, agradecer a imprensa que tem feito um trabalho fundamental de esclarecimento da reforma, né, e de defesa da necessidade de reformarmos o país. Então, com isso, encerro aqui o evento. Gostaria de agradecer a presença de todos e o documento completo está disponível já no site da frente. Muito obrigado, boa noite a todos. Presidente, só vou responder a sua pergunta, não? Rápido. Não polêmicas. Presidente, primeiro, bem-vindo de volta aí. Eu queria saber uma coisa. Eu entendo que o senhor acabou de pegar a proposta da frente, a gente viu aqui, não deu tempo de ler nem nada. Mas eu puxando agora de memória,
eu acho que o senhor tinha dito, uns tempos atrás, de que a reforma administrativa era para frente, certo? Uma das propostas que está que foram entregues ao senhor era que era avaliação para os servidores de hoje, pelo que eu vi no release. O deputado Tiago está, inclusive, dizendo assim. Isso pode ser reavaliado da posição do senhor? O que eu imagino é que uma reforma administrativa, ela precisa ser uma reforma administrativa ampla, que impacte os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas não acredito que nós tenhamos sucesso, que isso não seja feito articulado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STJ, com o doutor Aras, do Ministério Público, e com o presidente da Câmara e do Senado e o Poder Executivo, até porque existem muitas dúvidas jurídicas das condições que temos ou não de tratar de outro poder que não seja por iniciativa própria. É claro que já existe jurisprudência no Supremo, no caso da Defensoria Pública, que foi uma emenda de parlamentar que foi declarada constitucional e tratava do Poder Executivo. Então, do nosso ponto de vista, nós podemos sim tratar de outros poderes, mas não acho que será um bom debate se nós não trouxermos o presidente Fux, os outros ministros do Supremo, o procurador-geral, os estados, todos para debater uma reforma que também modernize o Poder Judiciário, o Ministério Público e também, claro, a Câmara já apresentou os seus textos e deve tramitar a partir de novembro sobre a sua reforma administrativa. Agora, se nós olharmos para trás, nós vamos entrar sempre no debate: o que é direito adquirido, o que não é. Nós devemos gastar as nossas energias olhando para o passado ou tentando construir o futuro. Eu acho que esse é o grande desafio. A reforma do Poder Judiciário de 2005 criou uma estrutura nos três poderes de salários iniciais nas carreiras típicas de Estado, nas carreiras também do Judiciário e do Legislativo, com salários iniciais muito altos, aonde as carreiras perderam a importância, aonde os salários em relação ao setor privado ficaram muito altos. A média do salário do servidor público do Poder Executivo é o dobro, o salário do Poder Executivo é o dobro da média do salário do setor privado, dos seus equivalentes no setor privado. Então, o Estado não tem condição de sustentar essa estrutura, não que não deva pagar e valorizar o servidor, mas a estrutura de ascensão, ela precisa ter um outro formato. É disso que eu trato, é disso que eu defendo. Não que não se possa olhar para trás. É óbvio que uma emenda de um parlamentar com apoiamento certamente será debatida, mas vamos trazer o Poder Judiciário e o Ministério Público para esse debate, que eu tenho certeza que eles também querem uma justiça moderna, mais ágil e que tenha estruturas mais modernas para poder julgar melhor os casos que passam pelo judiciário brasileiro. Então, desculpa, só para ter certeza... Vamos para o próximo que eu... Tá bem, então. Só para... Se o ministro Paulo Guedes está aqui ainda, não... Já foi, né? Já. Olha, então o ministro da Economia, vocês estão também estão... Não, presidente, é coisa rápida. As proposições que vocês estão pretendendo atualizar sobre improbidade administrativa, Então, se puder falar um pouco no que vocês estão pensando... Sobre o projeto de improbidade? Improbidade. Mas não tem nada a ver com esse tema. Nós temos um texto pronto que nós queremos melhorar, a segurança do tema. Nós temos o artigo 11 da Lei de Improbidade, que é muito amplo, que trata de princípios. Um juiz julga a mesma coisa de um jeito, na vara do lado julga completamente diferente. O que nós queremos é garantir mais objetividade, fechar os tipos da improbidade e ampliar nos casos de enriquecimento ilícito, no caso de ato doloso, ampliar a punição, mas com um texto que seja mais objetivo para que o gestor público não fique tão inseguro como ficam hoje milhares de prefeitos e governadores no Brasil. Então, a nossa intenção é ter um texto onde a gente possa fechar o tipo, ser mais objetivo a lei e, no caso do artigo 11, do meu ponto de vista, eu acho que é um artigo que deveria ser excluído da lei, porque quando um promotor não consegue pegar um administrador público por tema algum, ele usa a questão dos princípios, e acaba caminhando de uma forma muito subjetiva, gerando insegurança. E, como eu disse, você vai
no mesmo judiciário, uma vara julga de um jeito, outra do outro, a mesma coisa, porque esse artigo 11 é um artigo de princípio que ninguém entende direito o que é. Essa é a nossa intenção em relação à lei de improbidade. Presidente, o senhor pediu para falar de economia? Só para a gente entender, tanto o senhor quanto o ministro falaram muito da questão da reforma tributária. Hoje, atrasaram um pouco os trabalhos até o final de dezembro. Eu falei com o Roberto Rocha e ele disse que para votar o relatório seria na primeira semana de dezembro. Isso significa que a gente pode dizer que não vai votar em plenário esse ano a reforma tributária? Olha, eu até conversei com o relator Aguinaldo. Só para você entender, os prazos da Câmara já estão todos cumpridos. Se nós construirmos um acordo, num texto, com o governo, com os partidos, a gente pode ir ao plenário o dia que a gente quiser em relação à reforma tributária. Mas nós decidimos puxar para uma comissão mista pela importância do tema. Hoje nós temos, como o ministro falou, algumas divergências, todos sabem quais são. Mas nós temos que ter a maturidade e a compreensão que nós temos que sentar na mesa e construir os caminhos para que a gente possa também ter um sistema tributário moderno. Então, em relação à reforma tributária, do meu ponto de vista, o que a gente precisa é fazer um esforço grande, de hoje até o final do mês, o início do próximo mês, para ter um texto que tenha apoio majoritário na Casa, para que possa ir para o plenário. Todos sabem quais são as demandas do governo, todos sabem quais são as demandas da PEC 110/45, e dentro disso nós vamos sentar à mesa e vamos construir um texto de consenso, porque certamente esse é o objetivo de todos nós. Boa noite, presidente. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao... Aliás, a 110, a 45 e a CBS, que já está aqui, é uma proposta que a gente apoia, vai na linha do que a gente acredita, e que é um debate importante, que tem ajudado o debate das duas PECs, porque tem mostrado distorções, né, e debates importantes, setores tentando manter os seus privilégios em relação aos impostos no Brasil. Nós também defendemos a CBS e os outros temas que o ministro defende, que a gente defende. Nós vamos sentar à mesa e vamos construir uma solução. Boa noite, presidente. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao cronograma. O senhor falou que daqui 2, 3 semanas vai para a comissão a reforma. Eu queria saber se a reforma não tem que passar pela CCJ e como ficaria o cronograma. O que nós vamos construir de acordo na Casa, já tenho conversado com alguns líderes, é tentar pensar a PEC, uma das PECs que já saiu da CCJ, e ampliar o prazo de emenda. Em vez de 11 sessões, ampliar mais 5, 6 sessões para suprir o prazo da CCJ, já que ela ainda não foi instalada. Se ela, por acaso, a gente conseguir um acordo para instalar até o final do mês, a gente resolve na CCJ. Mas, isso não sendo feito, nós vamos pensar a outra PEC e vamos ampliar o prazo de emendamento para que aqueles que são contra a reforma, que é um direito legítimo, tenham mais tempo para debater a matéria. Por isso que eu digo aqui que essa é uma matéria urgente, mas ela não tem como ter pressa. Obrigada. Presidente, eu não consegui entender direito sua resposta em relação à pergunta da Larissa. Não? Eu queria saber se o senhor está jogando a toalha sobre a reforma tributária ser aprovada esse ano no plenário da Câmara, ou se o senhor acha que é possível ainda? Eu acho que a Câmara precisa, o Congresso precisa ter como pauta número 1, uma preocupação de todos nós, a PEC emergencial. Ela é a mais difícil, a que vai gerar desgaste no curto prazo, mas vai gerar solução a partir de 2021 para milhões de brasileiros. Então, eu tenho defendido que a gente precisa regulamentar o teto, não apenas pelo renda cidadã, mas pela necessidade de reduzir o crescimento das despesas, aquelas que vêm crescendo acima da inflação. Então, essa é a urgência número 1 do Senado, da Câmara, do Brasil, e nós temos que ter essa responsabilidade e a clareza que é difícil, que onde tem que cortar é difícil, mas nós temos que escolher se nós vamos controlar as despesas para que a gente possa atender 8, 10, 15 milhões de brasileiros que estão fora do Bolsa Família e vão precisar do Estado brasileiro, e mais do que isso, sinalizar para o investidor que a curva de gastos do Brasil, ela será controlada para que quando a gente possa chegar em 2023, o impacto da reforma da Previdência já possa começar a nos ajudar junto com a reforma administrativa. Então, primeiro, esse é o número item 1. Item 2 é a tributária, que já avançou muito, tivemos encontros, e acho que está muito mais perto de um acordo do que um de não acordo. Agora, sem acordo, ela não sairá. Então, é importante
que a gente possa sentar na mesa, que a gente tente construir na CBS, no 45, na 110, no tema de desoneração, no tema da carteira verde e amarela, as soluções para que, além de um sistema tributário moderno, a gente possa ter essa alavanca da geração de emprego, principalmente para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que estão na informalidade, que essa é uma preocupação do ministro, claro, e de todos nós no Congresso. Presidente, boa noite. Eu fiquei só com uma dúvida a respeito da pergunta da colega do Estadão. O senhor disse que não haverá sondamento sobre essa reforma tributária, mas há a expectativa dela ser votada ainda este ano ou Sim, não? Eu sou otimista em relação à tributária. Mas sabe que a gente tem que entender o seguinte, ou a gente tem responsabilidade, porque, em tese, vocês vão dizer, a PEC 45 é da Câmara e é do Rodrigo. Eu podia tentar me abraçar com ela, construir um acordo e avançar com ela. Mas ela, hoje, ela não é mais importante que a PEC emergencial. As despesas crescem acima da inflação e a gente só pode gastar o gasto do ano anterior mais inflação só para a gente entender. E não adianta arranjar receita nova, cortar incentivo, porque isso não vai resolver o espaço para a gente criar despesa fundamental na área social. Então, essa é a número 1. Número 2 é a tributária, porque ela já avançou. Não que a administrativa seja menos importante, mas a tributária já teve muito debate, críticas, conflitos. A gente viu o debate na CBS, esse debate sobre livros, sobre educação, sobre saúde, que é um debate completamente distorcido em relação ao objetivo do projeto de lei que o governo encaminhou, da qual nós defendemos. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir. Todos aqui têm mandato, representam a sociedade brasileira e precisam entender que a gente precisa cortar a despesa de um lado e melhorar o ambiente de negócio do outro, porque melhorando o ambiente de negócio, o Brasil cresce e nós vamos poder ter receita, arrecadação crescendo, de forma real, sem nenhum tipo de impacto na carga tributária brasileira. Então, são dois caminhos. O urgente, a PEC emergencial. Eu estou dizendo o seguinte, se você falasse para mim, escolhe só uma matéria para votar esse ano, mesmo com todo paixão, trabalho, energia que eu tenho com a PEC 45, se você mandasse, escolhe uma, e eu diria para você que a PEC emergencial é a reforma das reformas no curto prazo de 2020. Mas eu tenho convicção e sou otimista que a gente vai avançar na tributária e vamos deixar a administrativa muito bem encaminhada para que a gente já possa ter, a partir do segundo semestre de 2021 e 2022, um olhar moderno para o Estado brasileiro. Obrigada. Ainda bem que minha saturação está boa. Boa tarde. 97 hoje. Tá boa. Aliás, 97 no meio do coronavírus, eu acho que é meio difícil alguém ter, mas... Essa é fácil. O senhor falou, e o ministro Guedes também falou, em convergência de agenda. Eu queria saber, já que nós estamos falando de reforma administrativa, se há convergência sobre a principal proposta da Frente Parlamentar, que é a inclusão dos atuais servidores públicos nessa reforma, com efeito já para esses funcionários que estão na ativa. Odelis, eu disse aqui, um enfrentamento sobre temas que estão no limite de direito adquirido ou não, eles vão atrasar e vão judicializar o debate. Eu acho que nós temos que incluir o Poder Judiciário, o Ministério Público na reforma, mas acho que devemos fazer convidando e trazendo tanto o Procurador-Geral como o Presidente do Supremo, do STJ, para esse debate conosco. Eu acho que, de forma harmônica, nós conseguiremos modernizar os três poderes. Agora, os temas para o passado, muitos você não consegue mexer, e acho que a gente vai gastar energia com coisas que serão travadas em algum momento no Judiciário. Temas que nós podemos mexer, a regulamentação do teto. Isso está andando, nós estamos dialogando com os outros poderes. Como eu disse, eu sou um presidente da Câmara que primo pelo diálogo, pela paciência, e não acredito que nós vamos resolver nada atropelando os outros poderes. Nós precisamos mostrar aos outros poderes que a sociedade exige não apenas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário e do Ministério Público, reformas para que o serviço de cada um de nós seja de melhor qualidade para o cidadão. Então, tem temas que a gente vai poder avançar, tem temas que a gente não vai poder avançar. Eu acho que o mais importante é um consenso que existe entre todos nós, que nós devemos tratar de todos os poderes. Daqui para frente,
E o que for para trás, nós podemos tratar por lei, de outras formas, para que a gente já possa ter resultados. Mas que isso não entre no direito adquirido de servidores, porque vai travar a reforma e nós vamos acabar ficando sem nada, nem o futuro, né, e nem resolvendo o passado. Devo entender, então, que por pragmatismo o senhor defende que seja a reforma... Pragmatismo, é porque nós temos já muita experiência nesse tema. Se nós formos enfrentar os direitos, o direito adquirido, nós vamos seremos travados no judiciário. E não vai andar nem o futuro e nem vamos resolver o passado. Se a gente organizar... Eu tenho uma tese, que eu acho que o Paulo Guedes concorda. Quando ele defende a carteira verde e amarela, ele defende que nós tenhamos dois sistemas, um competindo com o outro. E acho que no serviço público a mesma coisa. Vamos ter dois modelos. Vamos deixar o cidadão ver um modelo com regras modernas, com carreiras modernas, com carreiras mais longas, onde o mérito entre nisso, e vamos respeitar aqueles que já fizeram concurso público. Vamos ter dois sistemas funcionando em determinado momento. Eu acho que isso vai acabar ajudando a competição na qualidade do serviço público. E, claro, no futuro, claro, só um sistema. Presidente, desculpa, só uma pergunta. Presidente, aquela hora só... Posso, por favor? É que aquela hora eu só tirei dúvida, né? Ficou dizendo que eu estava doente, então, mas tudo bem. Não falei não. Já estou recuperado. É o seguinte, eu precisaria de uma posição do senhor em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente sabe que os senhores se reconciliaram na segunda-feira. Hoje saiu na imprensa que há um certo movimento de alas do governo e também de parlamentares do Centrão para que o ministério dele seja esvaziado, se desmembre. O senhor, que acabou de se reconciliar com ele, o senhor acha que o superministro ele está esvaziado, ele perdeu força realmente? Ou o senhor acha que só pressão do Centrão, pensando no pano de fundo aqui da presidência da Câmara, indicando que Marcos Pereira deveria ser candidato a ministro para sair da candidatura para suceder o senhor? Marcelo, não tem ministro da Economia fraco em momento nenhum, muito menos o ministro Paulo Guedes, que tem uma estrutura articulada de várias secretarias, coisas que muitos ministros sonharam no passado e não conseguiram. Ele está tendo essa oportunidade, tem a experiência e a qualidade para isso. E tenho certeza, pelo que ouço do presidente da República, não muito, mas nas vezes que tive com o presidente, que o ministro tem todo o apoio. E nesse momento, e sempre, é fundamental que o ministro da Economia tenha total apoio do governo. E esses temas de separação de ministério, primeiro, não são da minha alçada, e segundo, não ajudam nesse momento difícil que nós passamos de urgência de votação de reformas, principalmente a PEC emergencial. Obrigado.